Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesses tempos de comunicação via internet, nós temos que nos cumprimentar dessa maneira, porque o horário que você vai nos ver pode diversificar bastante, mas nós que estamos aqui sempre todos os domingos fazendo uma reflexão, queremos reforçar que a nossa alegria, o prazer poder estar com você, que é parte da Igreja Batista Orlando Sul, ou você que é nosso amigo, que sempre está nos acessando através das redes sociais e se comunicando, dando feedbacks e falando a respeito dessas reflexões. Nós queremos agradecer muitíssimo a sua presença com a gente aqui, virtualmente falando, né? E renovar também o nosso convite para que quando essa pandemia passar, você possa nos visitar. Nós ficamos aqui na Academia Cristã, em Boa Viagem, bem pertinho do Shopping Recife. E nós queremos, no dia de hoje, mais uma vez produzir, hoje 24 de maio de 2020, né? Ano da pandemia. Queremos fazer uma reflexão que nos gere um certo aprendizado a respeito de alguma coisa. Passarmos por essa pandemia e não aprendermos nada de lições em relação à nossa vida, vai ser muito complicado, vai ser muito difícil. Então, nós queremos aprender um pouco. Por isso que o nosso tema de hoje vai ser pandemia, tempo de aprender sobre rios voadores. Você não ouviu errado, não. O nome é exatamente esse, pandemia, tempo de aprender sobre rios voadores. E como sempre nós começamos contando uma história que vai nos gerar esse aprendizado, hoje nós queremos utilizar a história que está em 1 Reis, no capítulo de número 18, a partir do verso de número 41, que nos diz exatamente o seguinte. É uma história do profeta Elias, da vida do profeta Elias, que nos diz exatamente o seguinte. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Então Acabe foi comer, e Elias subiu até o Monte Carmelo, e ali se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante, ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar o mar. E na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão de um homem. Então Elias mandou ele fazer o seguinte: vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o seu carro e volte para casa, senão a chuva vai pegá-lo e ele não vai poder chegar à cidade onde ele está. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. E Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para a cidade de Jezreel. O poder do Senhor Deus tomou conta de Elias e ele apertou o seu cinto, correu na frente de Acabe todo o caminho e chegou também à cidade de Jezreel. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto que nós acabamos de ler e que ele possa gerar esse aprendizado em nós. Essa semana para mim foi uma semana de aprendizado. Na segunda-feira, assistindo uma aula de ensino fundamental, veja bem, ensino fundamental, não é que eu regredi, não, tá? Mas assim, por um acaso, assistindo uma aula de ensino fundamental, eu vi essa expressão, rios voadores. E aquilo despertou a minha curiosidade, porque nunca na minha vida, do alto dos meus 60 anos de idade, eu tinha ouvido essa expressão, rio voadores. Aí eu fiquei pensando, não combina essas duas coisas. Se é rio, é no chão, está no chão. Se é voador, está no céu. Então, rios voadores, eu nunca ouvi falar disso. E foi um aprendizado da semana, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Mas isso gerou na minha cabeça a reflexão de que se nós passarmos por esse período de pandemia sem aprendermos nada, isso vai ser a coisa mais pobre e inútil da vida da gente. Esse período tão difícil, tão complicado, tão complexo em nossas vidas tem que gerar algum tipo de aprendizado. E aí foi que surgiu exatamente essa ideia de que nós podemos estar aprendendo e aprendendo muito a respeito de várias coisas durante esse período de pandemia. E a primeira coisa que nós queremos dizer, com base nesse texto aqui, é exatamente que nós precisamos passar por esse período de pandemia aprendendo sobre a postura de vida correta que nós precisamos ter. Dizem alguns que nada vai ser a mesma coisa
depois da pandemia. Então, se nada vai ser a mesma coisa depois da pandemia, a gente precisa aprender, talvez, qual seja a nossa postura de vida que deve ser adequada, a postura de vida certa para se viver, para se aproveitar essa vida. E aí eu quero utilizar a postura desses 3 homens que subiram o Monte Carmelo, o rei Acabe, o profeta Elias e o seu servo, para exemplificar 3 posturas de vida, pelo menos, que as pessoas apresentam em seu dia a dia. A primeira postura de vida é a postura do rei Acabe. Elias olha para ele e diz assim, olha, suba ao Monte Carmelo, coma e beba. E é exatamente isso que ele faz, sem se importar muito com o contexto em onde ele estava, e o contexto onde ele estava era um contexto, eles estavam, na verdade, era um contexto muito complicado, muito difícil. Havia uma seca que já perdurava há 3 anos e meio, uma seca tal que as pessoas já estavam se entregando à morte. Uma viúva, por exemplo, que hospeda Elias na sua casa, numa cidade chamada de Sarepta, ela, no momento em que ele chega, ela olha para ele e diz assim, olha, eu só tenho esse pedaço de pão, esse punhado, na verdade, de farinha de trigo, e eu vou fazer um pão, e eu vou comer junto com meu filho, e depois nós morreremos, porque não havia mais saída para ela. É um contexto de vida em que as pessoas estavam começando já a pensar em sacrificar os animais que eles tinham. Os seus jumentos, os seus cavalos, os seus bois, já estavam sendo sacrificados, porque não tinha mais o que comer dali em diante. Então, dentro desse contexto, é exatamente o momento em que Deus fala com Elias e diz assim para ele, vá até o rei Acabe e diga que eu vou terminar com essa seca. E é aí que existe esse encontro dos três, aliás, aos pés do Monte Carmelo. E ali, naquele instante, Elias diz assim, suba e coma Acabe. E é exatamente isso que ele faz, meio que sem se importar com os outros, sem se importar com o contexto onde estava, ele sobe e começa a comer. E essa é aquela postura, eu diria, dos acumuladores da vida. Não acumuladores nesse sentido que a gente está acostumado a ver na televisão, ou como uma doença psicológica, de pessoas que acumulam coisas dentro de casa. Mas existem pessoas que são acumuladores na vida comum, normal. Pessoas, por exemplo, que só se preocupam em acumular riquezas, só se preocupam em ter cada vez mais dinheiro. O pessoal da corrupção está muito em cima disso daí, né? Parece que nunca basta. Mesmo que você tenha 500 milhões de reais na sala da sua casa, mesmo assim você ainda quer roubar mais ainda, né? Do povo. Pessoas que, por exemplo, querem acumular conhecimento, eles nunca estão satisfeitos, são pessoas que cada vez que avançam mais em termos de conhecimento, mas eles querem. Eu conheço pessoas que leem livros, 3 livros por semana. Eu conheço pessoas que, na verdade, estão sempre querendo um título a mais, um título de doutor, um título de pós-doutorado, e assim vai por aí. Parece que nunca basta. Tem gente que parece que quer acumular sempre o ter razão. A gente conhece algumas pessoas assim no nosso dia a dia, pessoas que nunca estão sem razão, pessoas que sempre querem estar com a razão, seja na roda de amigos, seja em casa com o seu cônjuge, seja, na verdade, na faculdade, seja onde for, esses indivíduos sempre querem estar com a razão. São acumuladores da vida. São pessoas que se preocupam apenas com a sua própria satisfação. Querem comer tudo que a vida oferece. Querem ter tudo para si, simplesmente para o seu próprio prazer e nada mais. Esse é o tipo representado por Acabe. Mas existe um segundo tipo que é representado pelo servo de Eliseu. Que postura é do servo de Eliseu? Ele sobe aquele monte somente com uma função: olhar para o horizonte, olhar para o céu e ver se o céu mandaria alguma coisa e nada mais. E aí eu diria que esse tipo de pessoa são aquelas pessoas que ficam à espera de um milagre. Se tem aqueles que querem abarcar toda a vida, comer toda a vida, ter a vida toda para si, tem aqueles outros que simplesmente não fazem nada e ficam olhando para o céu esperando que alguma coisa caia do céu para eles e nada mais além disso. Essa é a postura do servo de Eliseu. Eliseu diz assim, vai e fica olhando lá para ver se vem alguma nuvem. E tem gente que é assim, fica parado na vida olhando para o céu para ver se cai um emprego do céu para ele, para ver se cai uma pessoa para ele, né? Estou orando para que Deus mande
o seu varão, a sua varoa, o seu homem, a sua mulher, aquela pessoa que vai ser a grande pessoa da minha vida. Enfim, pessoas que sempre estão esperando que alguma coisa caia do céu para que ele possa ser feliz. Entenda bem uma coisa, você não pode deixar que a sua vida dependa simplesmente de alguém valorizar a sua própria vida. Não é assim. As coisas não caem de mão beijada do céu para nenhum de nós. Não funciona desse jeito. Nós temos que fazer a nossa parte. E sempre na história do povo de Deus, o povo de Deus teve que fazer a parte dele. Então não vamos ficar esperando que as soluções para a nossa vida, agora no tempo da pandemia, elas caiam do céu simplesmente, elas não apareçam simplesmente assim. Não, tem muita gente estudando para produzir uma vacina, tem muita gente querendo acertar com um remédio, tem muita gente que está se movendo de alguma maneira para ajudar outras pessoas. E aí a gente entra na terceira postura de vida, que é a postura de Elias. Enquanto Acabe sobe aquele monte para simplesmente comer e beber e pensar só em si mesmo, enquanto o servo sobe aquele monte simplesmente para olhar o horizonte e ver se alguma coisa cai do céu, Elias não, ele sobe aquele monte e ali naquele momento ele se ajoelha diante do Senhor e ele começa a orar. E ele passa a orar naquele momento, naquele instante. E aí, na sétima vez, quando na verdade o servo volta e diz: eu vi uma nuvem pequena do tamanho da concha, da palma, do punho de um homem, Elias levanta e diz: olha, vá dizer a Acabe que a chuva está chegando. Vá dizer a Acabe que se ele não sair agora, na verdade, ele não vai conseguir chegar na cidade onde ele mora, Jezreel. A postura de Elias é uma postura diferente. É a postura de que se coloca de joelhos diante de Deus para que o milagre se realize através da sua vida. Veja bem, entenda o que eu estou lhe dizendo. A postura de Elias é daquele indivíduo que se coloca de joelhos diante de Deus para que o milagre na vida dos outros se realize através da sua própria vida. E é assim que nós precisamos sair dessa pandemia. Precisamos sair humildes, conscientes de que nós estamos, na verdade, sobre a perspectiva da graça de Deus e da presença de Deus. O homem vivia muito arrogantemente senhor de si antes dessa pandemia. Agora é hora dele se humilhar, é hora dele reconhecer a sua finitude, é hora dele reconhecer as suas próprias limitações, que a vida não é eterna, que isso aqui não é o seu paraíso que vai durar para sempre, mas ele precisa ter uma postura de humildade, uma postura, na verdade, de se colocar assim a serviço de Deus, como Elias se colocou para que o milagre acontecesse na vida dos outros através dele. E o milagre que iria salvar as vidas ali todas dependia da oração de Elias. Apesar de Deus já ter dito para ele assim: olha, vá e diga a Acabe que a seca vai terminar, que a seca vai acabar, isso não exime Elias de se colocar diante de Deus e orar para que o milagre aconteça. Isso é o homem se colocando diante de Deus para que o milagre aconteça na vida dos outros. E é assim que eu e você precisamos viver e vencer esse período de pandemia. Nós precisamos ser o milagre na vida do outro. Nós precisamos ser o milagre que vai levar uma cesta básica para esse outro. Nós precisamos ser o milagre que vai levar uma palavra de carinho, de conforto, de atendimento telefônico, de consolo, de conversa para com o outro. Nós precisamos ser o milagre que vai fazer doações anônimas para que outras pessoas possam ter esse pão nosso de cada dia e não morrer de fome. Porque nós estamos numa situação muito complicada. Tem gente que tem uma reserva financeira, tem um emprego, tem uma aposentadoria e consegue dar conta do recado durante esse período aqui. Mas tem gente que não, que depende de empregos que eram serviços do dia a dia e que não estão recebendo nada, a não ser essa ajuda do governo, que é precária, que é pouca ainda, mas que de alguma maneira ajuda, evidentemente. Mas isso não exime a gente também ajudar nesse momento. Então, nós precisamos definir a nossa vida por uma dessas três posturas. Ou a gente tem a postura de Acabe, que é um indivíduo que só pensa em si e quer comer a vida, quer abarcar a vida, trazer a vida somente para si. Ou a gente tem a postura de ficar parado como o servo de Eliseu, simplesmente esperando que alguma coisa caia do céu. Ou a gente tem a postura de Elias, de humildemente diante de Deus se colocar como um instrumento
para que o milagre possa acontecer na vida das outras pessoas. Essa é a primeira lição que a gente tira desse texto. Mas a segunda lição que a gente aprende nesse texto está no fato de que nós precisamos olhar o mundo com fé e nós precisamos ouvir o som da fé. Essa é a segunda aprendizagem que a gente tira desse texto. Nós precisamos ouvir o som da fé e ver a fé acontecendo em nossas vidas. Entenda que no primeiro versículo que eu li aqui, o texto diz exatamente assim: então Elias olhou para Acabe e disse: sobe, come e bebe, porque eu já ouço o som da chuva chegando. Eu já escuto o som da chuva chegando, que é o que eles mais esperavam naquele instante. Eu já ouvi muita gente falar de que a fé é aquilo que é invisível, é aquilo que a gente não vê. Mas eu nunca tinha ouvido falar, a não ser nesse texto, de ouvir o som da fé. Na geografia divina, naquele instante, não existia nenhuma nuvem no céu. Nenhuma nuvem existia no céu. Mas Elias diz que já está ouvindo o som da tempestade. Engraçado que hoje pela manhã eu acordei exatamente com o barulho de um trovão. Acho que foi para dar o toque, né, dessa mensagem aqui. E o som que Elias ouvia era exatamente esse. Era o som dos trovões, das nuvens se chocando. Era o som que trazia os ventos que vinham com a tempestade. E eu fiquei pensando que coisa maravilhosa. Não havia uma nuvem no céu, mas ele já ouvia o som, o barulho dos trovões. Isso é fé, minha gente. Nós precisamos ouvir com fé. Diante desse momento que nós estamos vivendo, qual é o som que você ouve? Normalmente, dependendo de onde você mora, é o silêncio. E nada mais do que isso. As músicas cessaram em nossos bairros. As músicas que eram tão presentes. As músicas que às vezes até nós nem gostávamos. As músicas que o vizinho chato colocava do nosso lado e era num volume mais alto, cessaram. Porque o som que a gente ouve hoje é o som das notícias ruins, das más notícias e nada mais além disso. Nós precisamos, pela fé, começar já a ouvir o som da música novamente em nossas vidas. Precisamos começar a ouvir o som do barulho das crianças no hall do prédio. Nós precisamos começar a ouvir o som de pessoas andando pela rua, conversando, falando, brincando uns com os outros. Nós precisamos começar a ouvir esse som do mundo ao nosso redor. O mundo que parece ter silenciado. Nós precisamos começar novamente a ouvir esse som pela fé em nossas vidas. Não ouça apenas as más notícias que as televisões fazem questão de dar diariamente. Procure também as boas notícias. Ouça o som das boas notícias. Ouça as frases que vão trazer acalento e esperança para a sua própria vida, para a sua alma também. E nós precisamos também, como Elias, começar a dar valor pela fé às pequenas coisas. O servo de Elias, ele olha ao horizonte e ele diz assim: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Na verdade, o que o texto diz lá no original hebraico é exatamente isso, é uma concha assim. A palavra mão significa uma mão em concha no original hebraico. Ele diz assim: eu vejo exatamente um punhadinho, como se fosse uma nuvem subindo. E Elias diz: a tempestade já chegou. É aí onde entra, na verdade, a história dos rios voadores. O que Elias via era um rio voador. E você está pensando que não existem rios voadores? De verdade, existem sim. O que são os rios voadores? É a evaporação que as florestas fazem da água que elas sugam do subsolo e emitem para o ar, para a atmosfera durante todos os dias. Uma árvore só, de 10 metros, ela consegue emitir, jogar para a atmosfera cerca de 300 litros de água por dia. A floresta amazônica, ela consegue, na verdade, evaporar cerca de mais ou menos 200 mil litros cúbicos de água por segundo na atmosfera. E isso vai para a atmosfera, e esses rios de água
ficam mais ou menos a 3 quilômetros de altura, com centenas de quilômetros de largura e centenas de quilômetros de extensão. E a gente não sabe disso. E toda essa água, ela caminha sobre nossas cabeças diariamente. Diariamente. Produzindo aquilo que é o nosso clima, fazendo com que o nosso clima seja favorável. É por isso que as matas, as florestas, elas não podem ser eliminadas da face da terra de jeito nenhum. Isso traria um prejuízo espetacular, tremendo. E esses rios de água que estão sobre a nossa cabeça o tempo inteiro, eles são levados pelas correntes de ar, de maneira que chegam, por exemplo, da floresta amazônica, chega nas Cordilheiras dos Andes, chega em Buenos Aires, chega em São Paulo, chega no centro-oeste do Brasil, e são verdadeiros rios voadores sobre cada um de nós. Que maravilha! Como Deus é perfeito, como a natureza é perfeita, como tudo isso é fantástico e a gente não sabe que isso existe em nossas vidas. Eu levei, por exemplo, 60 anos de vida para aprender que existem rios voadores. E é por isso que nós não podemos sair dessa pandemia sem um processo de aprendizagem de jeito nenhum. Elias olhava aquela nuvenzinha, aquela nuvem que cabia na palma de uma mão, e ele dizia assim: rios de água viva estão vindo, e a tempestade vai chegar, e a seca vai simplesmente acabar. A terceira lição que nós queremos tirar desse texto é quando termina o texto dizendo assim, que Elias, sendo tomado pelo Espírito de Deus, motivado pelo Espírito de Deus, enquanto Acabe pega o seu carro, a sua carruagem, e se encaminha para a cidade de Jezreel, ao contrário, Elias aperta o seu cinto e ele começa a correr também em direção àquela cidade. E eu imagino que coisa fantástica, que imagem maravilhosa, não deve ter sido Elias correndo em paralelo com a carruagem do rei Acabe. Não sei se Acabe o via ou não, mas Elias correndo na chuva. Correndo na chuva. Isso era maravilhoso. Imagine depois de 3 anos de seca, a chuva chegar e você poder sair correndo na chuva, sentindo a chuva no seu corpo, desbravando aquelas campinas com a chuva ao seu redor. Aquela chuva representava vida. Mas a terceira lição, ela tem uma frase que a define, que é exatamente essa, que nós devemos, na verdade, cumprir até o fim o caminho que Deus nos tem proposto. Elias podia ter simplesmente ficado no Monte Carmelo, se escondido da chuva para não se molhar, com a sensação do dever cumprido, de que tudo estava ok, que a participação dele ali tinha terminado naquele processo. Ele tinha dado início à seca, ele tinha agora, como instrumento nas mãos de Deus, também dado início ao término daquela seca. Mas não é isso que ele faz. Ele sai correndo para cumprir até o fim a carreira que Deus propôs para ele. Tomado pelo Espírito de Deus, motivado pelo Espírito de Deus, ele desembala naquela carreira durante aquele caminho. Isso é maravilhoso. Isso me lembra pelo menos alguns textos do Novo Testamento que vão nos remeter à possibilidade, não, à necessidade que nós temos de cumprir a nossa carreira, cumprir aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida. A coisa mais infeliz da face da terra será você parar pelo meio do caminho, não fazer aquilo que Deus tem proposto para você, não chegar a alcançar o plano de Deus para a sua vida. Isso será o pior fracasso que a gente pode ter na vida. O apóstolo Paulo, ele não passava por essa possibilidade, porque ele diz assim: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Eu não tenho a minha vida em nada preciosa, contanto que eu complete a carreira, eu complete o percurso, eu complete a proposta, eu complete o propósito que Deus tem para a minha vida. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Pense nisso. É simplesmente você viver camuflado, pensando em si mesmo, com a postura do rei Acabe?
É simplesmente você ficar olhando para o céu à espera de que as coisas caiam, de que os milagres aconteçam? Não, não é isso. Deus quer que você corra em busca dos seus alvos, em busca dos seus objetivos, em busca de encontrar com Ele mesmo, entender que essa vida ela termina, por mais que ela seja vantajosa, por mais que ela seja vitoriosa, um dia ela vai acabar e a gente vai dar de cara nesse dia com o próprio Deus, olhando para a gente e dizendo, e daí? O que foi que tu fez com a tua vida? Você cumpriu o propósito para o qual eu lhe criei? Sim ou não? Mas outro texto do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Maravilha! Eu combati o bom combate, eu fui à luta, eu briguei, né? Eu cumpri a minha parte nesse processo, eu completei a minha carreira, eu cumpri todo o processo, eu fui até o fim. Agora eu posso guardar a minha fé. Enquanto eu estou na luta, eu não posso guardar a minha fé. Enquanto eu estou ainda por completar a proposta de Deus para a minha vida, eu não posso guardar a minha fé. Mas se eu combati o bom combate, se eu já terminei a minha luta, se eu já completei a minha carreira, eu agora posso guardar a minha fé. Eu tenho só que esperar o abraço de Deus e nada mais além disso. Isso é maravilhoso, isso é fantástico para a vida de cada um de nós. O outro texto que ainda fala disso é um texto de Hebreus. Hebreus no capítulo 12, no versículo 21 diz assim, também nós, visto que temos tão grande nuvem de testemunhas a nos rodear, pessoas que são testemunhas da nossa vida a nos rodear, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente quer se apegar a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fantástico, fantástico. Nós temos uma carreira que está proposta para a nossa vida. Nós temos um caminho que está proposto para a nossa vida. Como Elias, nós temos o nosso Monte Carmelo, onde a gente tem que ter a postura certa. Como Elias, nós precisamos, na verdade, ouvir pela fé e ver pela fé as coisas boas que ainda irão acontecer. E como Elias, nós precisamos também completar a nossa carreira até o final. A carreira que nos está proposta. Aquilo que Deus quer para nossas vidas. Aquilo que é o seu plano. Aquilo que vai dar sentido e trazer felicidade a cada um de nós. São essas 3 lições que nós queremos tirar desse texto. São essas 3 lições que nós queremos trazer para esse tempo de pandemia. Esse momento em que nós estamos confinados, parece que não vai acabar mais nunca. Pense nisso. Mude sua postura de vida. Passe a olhar e a ouvir pela fé. E complete a carreira que está proposta para você. Eu quero terminar essa reflexão de hoje com uma leitura desse livro chamado A Última Flecha, que é um livro que eu amei, gostei demais, de verdade. E ele fala exatamente disso. Até a última flecha quer dizer assim, não deixe nada por fazer. Atire até a sua última flecha, até você não ficar com flecha nenhuma. Complete aquilo que é o plano de Deus para você. E na página 59 desse livro ele diz assim, o caminho para adiante não é a saída, ou não é uma saída, ou um mero meio de escape. Ele é o caminho para as vidas às quais Deus nos chamou. Entenda. O caminho para adiante não é uma saída ou um meio de escape. Ele é um caminho para as vidas às quais Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma vida com Ele. Deus nos chamou para a salvação em Jesus Cristo. Deus nos chamou para termos uma caminhada com Ele. Jesus nos chama para irmos passo a passo, seguindo Ele. Que o Espírito de Deus, portanto, te motive, como motivou Elias, a disparar numa carreira em direção à vida, com a chuva caindo sobre o seu rosto. Que Deus te abençoe, que Deus te motive, que Deus te encha do seu Santo Espírito, que você não deixe nada por fazer, que você aproveite esse tempo de pandemia para dizer assim, poxa vida, quanto tempo eu já perdi na minha vida, eu preciso conhecê-lo. Eu tive uma pessoa conhecida que pegou o Covid e passou por momentos difíceis e complicados,
e ela não era uma pessoa que tinha um aconchego muito forte, uma relação muito forte com Deus. Ela olhou para mim e disse assim: Antônio, isso mexe com a cabeça da gente. O que ela estava querendo dizer é assim: olha, isso nos lança de cara com a nossa própria finitude. E que a gente tem urgência nesse tempo que se chama vida. Que nós precisamos, na verdade, mudar a postura. Que a gente precisa abrir os olhos para o que é invisível. O som que a gente não ouve ainda. A nuvem que a gente não vê ainda. E a gente precisa completar essa carreira que Deus propôs para nós. E a gente precisa, na verdade, estar com Deus, motivado com Deus, ser cheio de Deus. Que Deus nos abençoe. Se você gostou dessa reflexão, que você possa compartilhá-la nas suas redes sociais, que você possa transmiti-la para outras pessoas, para que ela possa dar ânimo, força, fé e aprendizagem para a vida de outras pessoas. Então compartilha para a gente alcançar outras pessoas que precisam dessa esperança, desse ânimo e dessa fé tão necessitada nesse período de pandemia. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado e até a próxima.